coleção Capitais e Cafundós trabalha com expedições literárias. As rotas são constantemente recalculadas, não há centro. O mapa que temos a bordo nos foi dado por aves migratórias, para quem as fronteiras não existem. A tradição flaner ressurge aqui com outros temperos. Da América Latina e do Caribe, certamente, mas não só. Vasculharemos sem receio, talvez com alguma imprudência, curvas improváveis, dobras geológicas, nascentes ainda no subterrâneo. Quem sabe uma história insuspeita não esteja ali. A restauração é uma tarefa de escuta. É parar no espaço ou em frente ao objeto, aproximar o ouvido e esperar que o silêncio deposite sentei no primeiro degrau e o observei se afastar, enquanto senti o abraço sombrio da casa nas minhas costas. E eu reconheço sua voz, mas não consigo puxar da memória. Deve ser alguém que conheci há muito tempo. Caracas desabar, e vai desabar, a única coisa que vai sobreviver é o pico dessa montanha. Não tem nenhum segredo aqui. A arca é a casa. Primeiro, Paco viajou clandestinamente em um barco até Nova York. Os cachorros são como Cristo, mas loucos, Ulisses pensou. São os Cristos loucos de alegria. As coisas, depois de prontas, elas têm muita cara, né, de prontas. Mas, na verdade, essa coleção não foi pensada desde o início como propriamente uma coleção. É diferente, né, pensar um livro avulso de pensar um livro feito para uma coleção. E desde sempre, desde que eu chamei a Ângela Mendes para trabalhar comigo, a gente teve muito isso em conta. O processo começa com um grande briefing que a Laura organiza, cheio de referências, pensamentos que ela teve, e aí ela me manda com algumas possibilidades e direções para o projeto. E aí, a partir daí, eu fui pensando em alguns caminhos. A gente começou pelo selo, a coleção gira em torno das cidades por onde se passam os romances. Eu desenhei o logo meio na mão, figurativo, né? E aí o Fernando Zanardo, que já vinha trabalhando com a Ângela e comigo em algumas etapas da criação desse projeto gráfico, ele vetorizou as ilustrações que a Ângela tinha feito à mão, deu uma arredondada, ajeitou uma espessura aqui, outra ali. É basicamente uma forma geoide circundada por figuras que pudessem falar simbolicamente de capital e cafundó. Então tem um milharal, tem uma igrejinha, tem um cemitério, tem uma oca, tem uma palafita. Uma ideia que sempre me agradou muito foi trabalhar a capa, principalmente, com uma carinha de clássico. Tratar esse contemporâneo, meio fora dos holofotes, como se ele fosse um clássico. Mas adicionando algum gracejo, alguma contemporaneidade, que foi de onde veio a ideia dos pantones especiais fluorescentes. E a partir daí eu fui pensando as combinações de cores. Que as capas, então, elas trabalhem sempre o preto e o branco, junto com duas cores específicas de cada obra. Um pantone especial e outra cor semic, convencional. Partiu um pouco do óbvio, né, que como você está se falando de cidade, vai para a parte cartográfica e tal, aí a busca de imagens de mapas das regiões que estavam sendo faladas. Depois eu acabei encontrando um site que você pode baixar o mapa só em linha, sem referência de rua e tal, o desenho da região, tá todo em linha. Também foi uma coisa usada no projeto, na orelha, né, no verso, e dentro também. A Ângela deturpou tanto os mapas de Caracas e da Cidade do México que eles se tornaram umas
figuras abstratas. E aí a ideia era trazer alguns elementos do texto para a capa, né? Então, elementos centrais, vamos dizer assim, dos textos para a capa. Por exemplo, para o Simpatia, um cachorro, e para o Restauração, a chave. Só que aí eu estava procurando, não queria um cachorro, uma foto de cachorro. E aí eu procurei então um cachorro feito em metal, porque essa passagem, né, da imagem do cachorro pro metal já traria uma outra característica pro desenho, né? O traço ficaria um pouco mais grosseiro, o mais chapado, mais rústico. Aí foi pro cachorro em metal, a chave era mais fácil, né? Mas uma chave antiga em metal. E aí a combinação desses elementos todos. E a gente foi povoando os livros de vários elementos ligados às ideias de navegação, deslocamento, localização geográfica, ticket de trem, curvas de nível, desenhos de montanha, né? Ideias de ascensões, declives, sem receio de trabalhar esses elementos que são usuais, mas tentando fazer isso de uma maneira mais despojada. Como quase sempre, a preocupação era ter uma fonte de boa leitura, de boa ocupação do espaço, que tivesse uma família repleta de opções de itálicos e negritos e outras variações que a gente pudesse precisar. Uma fonte que fosse límpida o suficiente para dar uma leitura muito fluida e prazerosa, mas que ao mesmo tempo tivesse uma graça, não fosse sem personalidade. Aí foi escolher corpo e trelinha, mancha e aberturas, né? Fazer as aberturas de tanto as iniciais do livro quanto as aberturas de capítulo. Já para os títulos a gente queria uma fonte mais marcante mesmo, né? Com uma personalidade forte, que tivesse um bom impacto, um bom contraste também. Até para poder ser usada, além dos títulos, né, na capa, também em outros pontos de destaque, como por exemplo a gente acabou fazendo nas orelhas, na quarta capa, nas aberturas dos capítulos. Todos esses lugares estão usando a caco. E a gente tem uma terceira ainda, que é uma fonte de carimbo, que entra no nome dos lugares, por enquanto Caracas e Cidade do México, e no logo da própria coleção. A ideia de carimbo a gente usou também nas folhas finais. A proposta é que a gente vá carimbando essas folhas. Então a gente começou aqui com um carimbo da Venezuela, do México, e aquele símbolo de você está aqui. E a ideia é ir listando, né, à medida que a coleção cresce. Em algum momento me ocorreu a ideia de colocar as coordenadas geográficas dos lugares na primeira página do miolo do livro. E aí, para fazer isso, no final de semana, o Fernando e eu, a gente entrou no Google Maps com aquela ferramenta de bonequinho e fomos procurar os pontos que a gente queria. No caso do livro Simpatia foi mais fácil, porque era um ponto no Monte Ávila, uma montanha bem imponente ali na cidade de Caracas. E no caso do Restauração foi mais divertido ainda, porque era um casarão que a gente não sabia onde ficava. Então a gente usou uma descrição que está no próprio romance. Ela vai descrevendo como se chega nesse casarão. E aí o Fernando e eu, a gente foi andando pelas ruas, atravessamos o parque que ela indica e a gente chegou num casarão que acreditava que fosse o do livro mesmo. E foi nesse dia também que a gente acabou descobrindo que essa casa, ela inclusive pertenceu à família do Octávio Paz. Para quem gosta de horizontes largos, temos assento à janela. Aos que usufruem dos detalhes, reservamos lugares no corredor, onde a história se monta por fragmentos e conversas a meia voz. De todo modo, não prometemos conforto. No fim das contas, as fronteiras existem. Tudo existe depois de ser criado. Mas suas linhas não inibem o movimento do desejo e da necessidade. Somos migrantes, reescrevemos. Não nos acomodamos, pois o mais importante, não sabemos quem somos. E no lugar de um espelho, nos interessa a vista, os voos erráticos que tentam escapar da força dos ventos dominantes.